Então, meus caros, vocês se lembram das outras 3 máquinas virtuais que a gente já tinha, certo? É, o AD, SQL Lab 01 e SQL Lab 02. Até aí, sem grandes novidades. Eu vou logar nessa SQL Lab 01. Eu já tenho, ela já está aberta aqui para mim. Lembra que eu tinha mapeado a mídia, a ISO, do SQL Server 2019, né? Eu vou então iniciar uma instalação, não tem segredo nenhum isso aqui, né? Esse tipo de trabalho não tem. Acho, né? Quero crer que não tem segredo nenhum pra ninguém aqui. Caso tenha, a gente tem alguns vídeos também pra ilustrar isso. Instalação. Aí, ao invés de vir aqui em New SQL, ao invés de usar essa opção aqui, que é instalar em cima de um failover cluster installation, né? Lembra que eu tenho um cluster aqui já instalado, tá? Eu não preciso ter essa rolha aqui. Esquece, tá? Pro Availability Group, esquece. Finge que eu não tenho isso, tá? É que já tá criado aqui, mas finge que eu não tenho aqui. Então eu tenho o cluster Windows, tá? Aí eu não preciso vir aqui em New SQL Server Failover Cluster Installation. Eu vou vir em Standalone, ok? Marcelo pergunta: posso misturar as duas features? Posso usar Failover Cluster Instance? Posso usar Availability Group? Pode, não tem problema nenhum. Mas a complexidade aumenta um pouco. Isso é papo para outro vídeo. Isso é papo para um vídeo mais avançado, tá? Vamos lá. Um ponto importante, galera, é que a gente precisa fazer essa instalação aqui nos 2 servidores, tá? Então eu vou iniciar também em paralelo a instalação no outro, tá? Ok, galera, então aqui a gente segue com a instalação padrão, tá? Sem novidade. Aqui eu vou dar o nome em, sei lá, inst. SQL inst, tá? De instância. Vocês veem que eu sou bem criativo, ó, alguém quer um pouco de atenção aqui também. Vocês veem que eu sou bem criativo também, né? Com nomes de instância. Vou colocar SQL inst e eu vou colocar o mesmo exato nome no outro servidor, tá bom? Ok, galera. Então aqui eu tenho o SQL Server instalado, tá? É só engine mesmo que eu preciso, basicamente. Fechei aqui. Ok? Só para vocês enxergarem, eu instalei ele no SQL c2./SQL root, tá? Ele criou então esse caminho aqui, esse caminho de pasta aqui pra gente, tá? Muito bom. Não preciso mais disso aqui. Vamos para nossa máquina, nossa segunda máquina lá. Então eu estou terminando de configurar aqui. Max degree deixa igual. Memória coloca no recomendado. Eu aceito recomendado. Next. Install. Deixa ele instalar. Ok? Muito bom. Enquanto isso, vocês já devem ter percebido que eventualmente você vai acabar precisando de um Management Studio, tá? Eu tenho um aqui. Esse aqui tá antigo já. 17. Pra hoje ele já é antigo, né? Tenho aqui. Tem um mais novo aqui. Pode fechar. Ele tá. Não sei se vocês perceberam, mas o Management Studio tá fora do. Tá fora da minha máquina virtual, tá? Tá no meu host físico, no caso. Tá? Agora o que eu preciso fazer aqui é. Lembra que nesses servidores que eu estou instalando o SQL Server Standalone, eu tenho uma. Opa, perdão. Eu tenho um cluster, certo? Tem aquele cluster aqui, tá? Legal. O que eu vou precisar fazer aqui dentro do SQL Server da pasta do SQL Server 2019, eu vou precisar abrir o Configuration Manager, tá? E dentro do Configuration Manager eu vou precisar habilitar o Always On Availability Groups.
Então aqui dentro do Configuration Manager vem a SQL Services. Tá? Eu vou ter a instância clusterizada tá aqui no meio também, que é a não nomeada. E a nomeada SQL Inst é que eu acabei de instalar, tá? É a standalone. Propriedades, botão direito nela, propriedades, Always On Availability Groups, tá? Então ele detecta, ele enxerga que tem um cluster aqui nesse Windows, tá? E aí posso habilitar, aplicou, ok, você precisa reinstalar, você precisa restartar ou reiniciar esse SQL Server necessariamente para ele poder reconhecer que existe um cluster, que existe um availability group aqui, tá? Então, restart service no SQL Inst. Beleza. Vamos lá para 2, então, que acho que ele, não sei se ele acabou de instalar. Acabou de instalar na 2 também. C2 pontos. SQL root, beleza. Perfeito. Lab 02. SQL Inst. Propriedades. Always On Availability Groups. Mesmo cluster lá. Enable. Apply. Ok. Reinicia. Então eu estou conectado aqui no meu Management Studio aqui já está. Deixa eu despinar esse cara e pinar esse cara aqui. Então olha só. Eu estou aqui nas minhas duas máquinas, nos meus dois servidores, tá? E aí Always On Availability Groups, Always On Availability Groups, tá? Não tem nada, não tem nada. Beleza? Posso vir aqui em New Availability Group, New Availability Group Wizard, tanto faz. A questão aqui, ou o grande ponto aqui é que o Wizard vai pedir para você já ter uma base de dados, para você sair fazendo já uma sincronia, tá? O New Availability Group, a tela de New Availability Group, não necessariamente, tá? Você não vai precisar fazer isso especificamente, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa definir também por onde que, se você não criar, ele vai criar para você. Olha só. Vamos pelo Wizard então. Olha só. Vamos tentar ir pelo Wizard. New Database. Eu vou criar uma base de dados, tá? Essa base de dados e você precisa necessariamente já ter um backup dessa base de dados feito anteriormente, que é o que efetivamente habilita o modo full dentro do SQL Server, tá? Backup database pombo to disk. Não façam isso em casa, tá? Mentira, pode fazer isso só em casa. Isso aqui é o /dev/null, tá? Eu tô enganando a SQL Server fazendo um backup pro void, tá? Pro nada, pro absoluto nada, tá? Então fez um backup full lá, então agora ela atende os pré-requisitos de um availability group, por exemplo, para entrar no availability group, e vamos lá no wizard, certo? Coisa bem simples, tá? Next. Availability Group Name, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Nome do Availability Group. AGLab, né? Eu vou criar um AGLab 01. E qual que é o tipo de cluster? Olha só que interessante. Aqui a gente tem aquela configuração que eu havia falado, lembra? External, caso vá ser o do Linux, None. External ou None, essas duas opções aqui servem para o Linux, né? E o Windows Server Failover Cluster, que é o clássico, que é o que está instalado aqui, que é o que está funcionando. Habilita esse cara aqui, habilita o Database Level Health Detection, que tipo, ele tem uma verificação a mais, muito interessante, muito bacana, tá? Next, ó, atende os pré-requisitos, a minha base Pombo, beleza? Next. Aí, aqui a gente tem já o pulo do gato. Legal. Olha só. Essa é a primeira instância primária, né, do meu Availability Group. Failover automático, pode deixar o failover automático. Modo síncrono. Caso essa instância, essa réplica venha a ser secundária, ela vai ser aberta para leitura? Sim,
vai ser aberta para leitura. Ok? Muito bom. Add réplica. Eu vou colocar a minha secundária aqui, tá? Pode ser automático. Eu quero síncrono. E eu quero que esteja aberta para somente leitura. Por que não? Tá? Endpoints. Aí ele vai criar pra gente esses endpoints. Encrypt data. Pode encriptar os dados, não tem problema nenhum. Service account. Número da porta do endpoint vai ser 5022. Marcelo, o que é endpoint? Olha só. Lembra que eu falei que... Vamos puxar a caneta aqui. Vamos puxar a caneta aqui um minuto. Olha só. Lembra que a gente havia comentado que a gente tem dois servidores, certo? Eles têm um clusterzinho deles lá, bonitão. E aí, essas bases de dados aqui são replicadas, certo? Essa comunicação aqui de réplica, isso aqui que eu estou selecionando aqui, ó, essa comunicação de réplica tem que acontecer por algum caminho, certo? Esse caminho não vai ser o mesmo caminho, a mesma porta que os clientes entram, tá? Pode ser a mesma interface de rede, mas não vai ser feito pela mesma porta que a minha conexão TCP/IP é feita para os meus clientes, tá? Isso aqui vai ser feito em outra conexão, digamos assim, em outra porta. A porta padrão é desde a época do mirroring, desde o SQL Server 2005, é a 5022. Você pode mudar essa porta se você quiser, tá? Mas eu vou seguir com o padrão, tá ok? Muito bem. Preferências de backup. Prefiro o secundário, mas não precisa forçar isso agora. Agora eu não vou criar um listener. Daqui a pouco a gente fala sobre ele e a gente configura ele. Read Only Routing não vou mexer agora, tá? Next. Beleza. Quero usar. Automatic Seeding. Aqui é a forma como o seu SQL Server, a forma como o Availability Group vai iniciar a sincronização de dados. Vai ser Automatic Seeding, vai ser Full Database Log Backup, vai ser Join Only, vai ser... Olha só, calma. A partir do SQL Server 2016, a Microsoft lançou o Auto-Seeding. Auto-Seeding quer dizer que eu criei a base do lado primário, no lado secundário essa base é criada automaticamente. Isso é uma maravilha. Isso é uma mão na roda. Ele mesmo, quer dizer que ele por baixo dos panos faz um backup e depois um restore. Backup do lado primário e depois um restore lá no lado secundário e faz a sincronia sozinho, tá? Ele mesmo pode fazer esse backup e restore pra gente, se a gente selecionar aqui, mas assim, não recomendo. Não recomendo usar isso aqui pela falta de controle que a gente pode ter aqui. Join Only ou simplesmente skip que você mesmo vai fazer na mão backup e restore. Por que eu tô falando de falta de controle? Se a base é muito grande, eu venho aqui no Skip Initial Data Synchronization e eu faço isso na mão. Eu faço o backup com Max Transfer Size setado para 4 bytes. Eu coloco o buffer count, ajusto o buffer count para, sei lá, 400. Eu dou uns tweakzinhos no backup. Na opção de backup para ele ficar mais rápido e faz a compressão também. Por padrão, o Automatic Seeding e esse Full Database Backup and Log não são comprimidos, tá? Por padrão. Comprimidos é ótimo, não tem compressão. Por padrão. Por padrão. Tá ok? Eu vou selecionar o Auto-Seeding porque isso aqui é um laboratório e são bases pequenas. Uma base de até uns, sei lá, 100 GB, Auto-Seeding. Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Validou. Não tenho listener, então não tenho muito o que fazer aqui nesse caso. Next, finish. E espera ele acabar. As configurações dele aqui. Pode ser que demore um pouquinho. Vamos que vamos. Vocês vão ver que vai mostrar tudo com sucesso aqui no Wizard. Close. Muito bem, muito bom, muito bom. Então aqui no AGLab 01 é primário, né? É a minha réplica primária. Database. Aí vocês já vão notar uma coisa estranha aqui. SQL Inst. Tá, legal. Aqui, esse cara não conecta o próprio, não conecta nele mesmo. Interessante. Aí a minha base Pombo aqui tá com a exclamaçãozinha. Bom, isso se dá
por causa disso aqui. Foi criado um endpoint, né? O ponto de conexão, mas o ponto de conexão não tem o privilégio correto, certo? Ele não está com o privilégio adequado para poder acessar e fazer a réplica funcionar. Se eu vier aqui e ler o error log desse cara, ele vai falar que essa máquina, a HLab Domain SQLab 002S não tem a Connect Permission, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai criar, esse é o jeito certo. O jeito errado de corrigir isso é você vai no teu endpoint e dá um grant para public. Deu grant connect para public no endpoint, acabou, funcionou, certo? Esse é o jeito errado, digamos assim, mas funciona muito bem. O jeito correto é a gente pegar o usuário, o login que está tentando fazer a conexão, criar esse login no nosso primário e nas secundárias e dar o grant para esse cara especificamente, tá? Vamos fazer isso. Galera, então olha só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu criei o login, então, na minha máquina 01, eu criei o login da 02, ok? E aí eu dei um grant no endpoint aqui para esse login que eu acabei de criar. Não dei mais nenhum tipo de permissão, tá? SA, sysadmin, nada disso, tá? Só criei o login e simplesmente joguei lá a permissão para ele conectar no endpoint. Beleza, legal. Aí eu fui na minha secundária e fiz o inverso, tá? Eu criei um login para 01, para a réplica primária, e dei o grant no endpoint desse servidor aqui também. Porque caso chaveie, você vai precisar da conexão inversa, certo? Bom, você vai ver aqui no availability réplica, você vai dar um F5 aqui. Depois que ele tentou fazer, ele já mostra aqui as flechinhas se apontando meio que em ciclo, né? Quer dizer que está funcionando, a conexão está válida. Se você tivesse um outro servidor aqui nesse meio, você ia precisar também fazer isso, tá? Você ia ter que criar 2 logins em cada instância, tá? Beleza. Se você vier aqui na secundária também, mesma coisa, ok? E aí a base automaticamente veio lá e vlau, tá criada, tá? Pombo. Legal. Beleza? Então funcionou. Legal. O availability group em si está funcionando. Bacana. A gente ainda faltou uma coisa aqui, um conceito, um negócio bem importante aqui, que é o listener, tá? Antes da gente abrir o dashboard aqui e ver mais coisas, vamos configurar esse listener, tá? Olha só. Add listener. O listener, galera, é muito parecido com esse cara aqui. Eu vou abrir o cluster aqui para vocês enxergarem. Roles. Lembra desse cara aqui? Lembra disso aqui? Que eu falei para fingir que não existe? Então, vamos fazer um PS agora, rapidão. Pausa, observação. Lembra disso aqui? Que eu falei que não existia? Vocês lembram disso aqui também? Recursos. Nome. Lembra que eu tenho um cluster e eu tenho uma instância que ela pode ora estar ativa em um servidor e ora estar ativa em outro servidor? Vocês devem lembrar disso. Pois bem, como que eu vou fazer para os meus clientes, para as aplicações dos meus clientes, conectarem só em um ponto único e não ficar trocando toda hora ficar trocando o nome da máquina, que não tem sentido. Eu tenho um cluster e ficar trocando o nome da máquina, certo? Eu preciso de nome virtual para isso, para atender essa necessidade minha. Esse nome virtual é esse SQL Lab CL, tá? E tem o IP atrelado nesse cara também, o IP virtual também, o VIP. O IP aqui para eu ver, botão direito, propriedades, é que ele esconde, né? Mas o IP é esse cara aí. É 192.168.91.51. Tá claro? Então assim, caso a instância caia no nó 1, ela vai pro nó 2 e o IP continua sendo o mesmo, tá?
os clientes têm que dar uma reconexão, tem que dar um F5 lá na conexão deles, mas para eles é transparente. O IP e o nome segue o mesmo, ok? É a mesma coisa, o Availability Group é a mesma coisa. Só que por Availability Group eu vou criar um nome e um IP, tá certo? Virtual. Tá? Nesse caso aqui, olha só, ele cria, o próprio SQL Server vem no cluster do Windows e coloca um recurso lá dentro. Porque esse recurso, ele está dentro do cluster do Windows, mas ele é gerenciado pelo SQL Server, lembra disso? O SQL Server vai usar as DLLs do cluster do Windows para poder fazer a detecção de falha, tá? Então, agora, o meu primário, minha réplica primária é a 01, como vocês estão vendo aí no owner node, tá? Caso aconteça alguma coisa com o meu owner 01, ele vai automaticamente para o 02, a gente já vai entender essa configuração. Agora, vamos colocar o nome do listener e o IP. Então, galera, o listener nada mais, nada menos é do que... Lembra disso? Listener nada mais, nada menos é do que duas instâncias. Lembra, eu tenho base de dados aqui. Replicando para cá. Lembra disso? Muito bem. Eu preciso de algum mecanismo que, caso isso aqui chaveie... Cenário hipotético. Caiu aqui. Caso isso aqui chaveie, né? Pode ser um chaveamento planejado, né? Mas mesmo assim, caso isso aqui chaveie, as aplicações que estavam conectando aqui, agora elas passam a conectar aqui, certo? Sem ter que mudar a string de conexão. Não faz sentido eu ter que mudar uma string de conexão para isso, tá? Para isso, eu tenho o listener. O listener nada mais é do que um nome, um virtual name, né? E um virtual IP. Beleza? Tá claro? É isso. Basicamente, nada mais nada menos do que um nome virtual e um IP virtual. Tá? Então vamos lá criar esse cara. O nome desse listener vai ser aqui list AG01. List AG01. Porta, pode trabalhar na mesma porta lá que tava trabalhando já, 1444, não tem problema nenhum. Aí a subnet que eu vou trabalhar vai ser essa 91, que é a única subnet que eu tenho aqui disponível. Só que o IP não vai ser DHCP não, o IP vai ser estático, tá? Add subnet 192.168.91. O cluster lá era 51, se não me falha a memória. Eu vou colocar aqui 61. Ok? O usuário que está fazendo isso aqui tem que ter permissão para escrever no DNS, tá? Senão você não vai conseguir fazer isso, tá? No caso, não é o usuário, desculpa. O recurso, o nome do cluster precisa ter permissão para fazer isso no DNS, tá? Senão você não vai conseguir fazer. Ok? Availability Group Listener, então, list AG01 está criado, está configurado, IP61. Então, quer dizer que, Marcelo, se eu vier aqui, connect, funciona perfeitamente. O listener vai sempre que você se conectar no listener, ele vai te levar para a réplica primária. Sempre. Não tem exceção. Sempre. Em alguns casos, quando você tem o read intent ligado, funcionando, as rotas, roteamento de somente leitura, você tem um jeito de fazer ele te direcionar. Caso tua aplicação tenha lá o read intent ligado, você tem um jeito dele te jogar para uma réplica secundária de somente leitura, tá? Caso, mas por padrão, o listener te leva para a réplica primária. Sempre. Beleza? Muito bem. Olha só. Tô lá no meu primário. Pode fazer isso no secundário também, não tem problema. Mas eu tô lá no meu primário. Vamos lá no AG então, né? Agora. Importante. Deixa eu ir lá na máquina virtual, Lab01. Olha só que bacana então. Lembra do AG Lab01, que é o AG especificamente? Você tem outros recursos aqui que é o próprio Availability Group especificamente. E aí aqui eu tenho
Cara, o list AG01, que é o nome, certo? O nome e o IP. Tá certo, galera? Então, assim, quando você criou no SQL Server, ele veio aqui e colocou pra você, tá? Caso aconteça um desastre, alguma coisa assim, e aí venha a capotar, venha a cair esse teu servidor 01, ele é para assumir o 02. Como que eu vejo isso? Ou como que eu vejo essa configuração? Olha só, vou fechar isso aqui. Não preciso mais do Cluster Manager por enquanto, tá? E aí vou clicar com o botão direito no Availability Group e vou em Propriedades. Muito bem. Muito bom. Aqui eu tenho as propriedades do meu Availability Groups. Aqui em cima eu tenho as bases de dados, tá? As bases de dados configuradas. E aqui eu tenho a instância que faz parte da minha réplica. Quem é atualmente a primária, né? Ou quem está configurada para ser primária, quem está configurado para ser secundária. Modo de disponibilidade síncrono ou assíncrono, ok? Modo de failover automático ou manual. Você pode ter modo síncrono e manual, você pode ter modo síncrono e automático. Você pode ter modo assíncrono e só failover manual. Não tem como você ter failover automático em modo assíncrono, tá? Por quê? Modo de disponibilidade assíncrono pode ter perda de dados, tá? A Microsoft não garante que a transação vai chegar na réplica secundária síncrona e depois ser comitada na primária, tá? A Microsoft não garante caso você esteja trabalhando em modo assíncrono. Modo assíncrono é mais rápido, tem menos, sofre menos com latência de rede, mas você não tem um failover automático, você não tem essa possibilidade, ok? Modo de disponibilidade síncrono é recomendado para data centers, para localidades muito próximas, dentro do mesmo data center, porque você está muito sujeito à latência. A tua rede ou o teu servidor secundário pode ser o teu gargalo, tá? Modo assíncrono para quando eu estou fora do meu data center, quando eu estou levando isso para uma réplica fora do meu data center, tá? Conexões no primário permite todas as conexões ou somente read-write ou permita read-write connections, permite todas as conexões. Readable secondary, sim. Read intent only, isso depende do framework que você está usando na tua aplicação, tá? Ou não vai ser aberto para somente leitura o meu secundário, tá? Seed mode eu mantenho em automático, tá? Muito dificilmente, só se a base for muito grande eu coloco manual. Seed mode a partir do SQL Server 2016 eu sempre quero deixar em automático porque eu quero que ele faça tudo sozinho para mim. Quero que ele faça a sincronia toda para mim. Timeout da sessão 10, eu costumo mudar isso aqui, porque as redes que eu costumo pegar não são tão boas. Então, como não tem muita confiabilidade, eu costumo mexer nisso para 30 mais ou menos, mas aí vai do gosto, vai de critério. E é o URL de endpoint, tá? Com a porta padrão aqui definida. Preferência de backup, permissão, read-only routing. Legal, legal, legal. Muito bem. Ok. Não vou mexer muito nisso. Botão direito, Show Dashboard. Particularmente interessante aqui, eu consigo ver a partir do Management Studio que está tudo funcionando, está tudo no ar, ok, bonitão. Add Remove Columns aqui você consegue colocar mais coisas, mais colunas, algumas coisas mais interessantes aí para o teu troubleshooting, caso você precise, caso você não precise, né? Eu quero essa aqui, por exemplo, e eu quero read rate, eu quero log send rate, eu quero redo queue size, eu quero log send queue size, eu quero esse cara aqui também. Qual que é o problema, qual que é a questão aqui, né? Pode ver que, como a minha réplica está síncrona, você vai ver que o meu estado, o estado aqui, synchronization, está em synchronized, ok? Se eu trocar essa réplica para assíncrona, você vai ver que vai ficar aqui, o estado aqui vai ficar synchronizing, tá ok? E aí se eu abrir também aqui a base de dados, você vai ver, vamos dar F5, né? Se eu der F5, você vai ver que aparece synchronized aqui, certo? Se você abrir aqui a base de dados, nem tinha aberto ainda, synchronized, ele aparece synchronized aqui, ok? Muito bom, muito bom. Beleza, galera? Então, olha só. Aí como é que eu movo, né, a base de dados que tá na 1, tá na 01, quero jogá-la para 02. Primeiro ponto é
Start Failover Wizard, certo? Como está em modo síncrono, beleza, não tem perda de dados, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Next. Você vai ter que conectar na tua réplica, na réplica que você quer que passe a ser a primária, né? Conectou. Scriptou. Quer dizer, scriptou não. Deu next. Sucesso? Ixi, aí ele tá resolvendo aqui. Demora um pouco para esse dashboard entender, mas ele entendeu aqui que a primária passa a ser esse cara agora. Seleciona ele aqui. Beleza? Agora minha primária é a 02. Aqui. Beleza? Se eu vier aqui no meu 01, lembra do cluster? Lembra disso, né? Muito bem. Muito bom, galera. Olha só. E se agora... Tô na 02 aqui, né? E se agora eu vier aqui, ó... Isso é um ambiente virtual, né? E se eu simular uma falha aqui na minha 02? Simular mesmo, tá? Uma falha, por exemplo... Pausar. Lembra que eu tenho dois recursos clusterizados, né? Eu tenho uma instância que tem um AG lá dentro, e eu tenho um cluster mesmo, um FCI cluster lá, efetivamente, né? Então, supostamente, é pra 01, pra máquina 01, assumir esses caras, né? Assumir esses serviços, certo? Bom, vamos ver como é que isso tá. Vamos ver se ele percebe alguma coisa, né? Clicou em pause lá, então, ele simplesmente deu suspende um halt na máquina, né? Então, opa, caiu alguma coisa. Mas, eita, olha só. Chaveou, né? 01, certo? Aí se eu vier aqui no Management Studio, ele tá meio bagunçado aqui. Você vê que a conexão aqui é pra 02, não vai funcionar, né? A conexão aqui na 02 não vai mais funcionar, certo? Então eu vou fechar isso aqui. E eu vou, essa aqui é a Glab 01, eu vou tentar dar um refresh aqui, tá? Vamos ver como é que ele tá aqui. Então, você vê que realmente o servidor da 02, ele tá saudável na 01. Ele tá saudável na 01. Mas o servidor da 02 morreu, né? Porque realmente o servidor simplesmente morreu. Aí eu posso clicar aqui em Health Events para ver o que aconteceu, se tem algum erro. Isso aqui é um Extended Events, tá? É um report de Extended Events, isso aqui. Nada mais, nada menos, tá? Tenho um problema sério, né? Houston, we have a problem. Tem um problema sério, tipo, não morreu. Simplesmente morreu. Teu servidor 02 morreu e é isso, basicamente, tá? Ele foi pra 01 pra mim. Ok, galera? Então aí se eu voltar aqui a máquina, vai demorar um pouquinho, tirar o pause aqui dela. Resumir. Vai demorar um pouquinho, mas você vai ver que os recursos, eles não vão voltar para 02 porque acho que o failback estava desligado. Se não me falha a memória, o failback estava desligado. Mas vai demorar um pouquinho, ele vai voltar ele vai voltar ao normal, o status vai voltar ao normal. E é isso, basicamente. O problema desse status, olha só, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui. Tem um problema aqui que esse status traz pra gente, tá? Quando... Assim, uma vantagem é que esse cara aqui, esse primário aqui assumiu,
é que ele existia. Então isso é uma vantagem muito significativa. Eu tenho uma máquina que simplesmente assumiu o trabalho que a outra estava fazendo. Fantástico. É, para grupos, em um nível de grupos de banco de dados, de disponibilidade. Fantástico isso. O problema é que enquanto eu não inicio esse cara aqui, ó, enquanto esse 02 aqui não subir, ou eu não colocar um semelhante e colocar e configurar esse cara, o que vai acontecer? Essa base aqui, desculpa, essa base aqui tem um. Concorda? E tá em modo full, certo? Porque tem que estar em modo full para ele gravar tudo que precisa do para garantir recovery em todas as réplicas. Tá escrevendo. Tá escrevendo no log. Vai continuar escrevendo no log. Até eu restabelecer isso aqui e isso aqui ficar verdinho, ele vai escrever no log. Você pode parar o teu primário, você pode travar o teu servidor primário, caso o transacionamento aqui seja muito grande. Caso o nível de transacionamento aqui seja muito grande. Então toma cuidado com isso, tá? Deixa espaço suficiente, tá bom? Para garantir que você consiga trabalhar com uma certa calma aí para restabelecer teu secundário e tudo mais. Beleza? Cuidado com isso, tá? Muito bom. Olha aí. Então restabeleceu tudo, tá? O primário continua sendo 01 e o 02 voltou a ser o que era. Se a gente voltar aqui no nosso Cluster Manager, continua no 01, tudo continua no 01, mas você tem o nó 02 aqui já fazendo parte do cluster novamente, tá bom? Galera, fico por aqui, deixo por aqui esse vídeo. É isso, tá? O recado tá dado. Era isso que eu queria mostrar para vocês em cima de alta disponibilidade no SQL Server. Isso aqui é o básico do básico. A gente simplesmente tocou, a gente literalmente só tocou a ponta do iceberg no que se diz respeito à alta disponibilidade e recuperação de desastres. Depois a gente fala sobre mais, a gente coloca mais vídeos depois, a gente fala sobre mais coisas depois, tá? Mas bem basicamente é isso aqui, beleza? Tem muita variação ainda pra fazer, tem muita coisa pra gente estudar e tem muita coisa pra gente colocar aqui ainda. Beleza, galera? É isso então. Qualquer coisa, coloca um comentário. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de ativar as notificações dos vídeos também. Beleza? Abraço e ótimos estudos!